vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa personalidade. Que a personalidade é uma das coisas mais difíceis de serem mudadas, porque que ela permanece praticamente durante toda a nossa vida com pouca variabilidade. Nós não conseguimos mudar a personalidade, nem a nossa, nem a de ninguém. O que nós conseguimos é alterar um pouco os traços de personalidade, os níveis de predominância desses traços, para que a gente tenha algumas facilidades a mais naquelas coisas que estão se apresentando com uma extrema dificuldade. Então, quando a gente promove esse tipo de mudança, a gente tem um novo resultado, diferente do que aquele que a gente está obtendo. Mas como a gente vai promover essas mudanças se a gente não conhece o tipo de padrão de automatização do nosso cérebro para gerar comportamentos, para gerar rotinas e, em cima dessas rotinas, obter aquilo que a gente já tem, né? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Muito bem. Então, o que eu quero que vocês entendam antes da gente falar dos traços propriamente ditos? Número 1. Como é formada a personalidade? Ou seja, quais os fatores que influenciam na nossa personalidade? O principal fator da nossa personalidade, segundo os cientistas, 50% da nossa personalidade é representado pela genética, incluindo os nossos comportamentos, os nossos gostos pessoais e as nossas preferências. Existem pesquisas que mostram, inclusive, que gêmeos que são separados ao nascimento e que são acompanhados durante toda a vida mostram, na idade adulta, similaridades impressionantes nos seus gostos, na forma como lidam com os problemas, nas suas preferências, nos seus comportamentos, inclusive na escolha das suas profissões. Então não dá para negar que a genética é um componente muito forte e que interfere bastante naquilo que nós somos, na construção da nossa mentalidade, porque a genética foi a base também para a concepção da maior parte de todas as nossas crenças, porque são paradigmas cerebrais que o nosso cérebro vai fazer questão de promover a manutenção durante toda a vida. E eles estão relacionados aquilo que a gente herda do nosso pai, aquilo que a gente herda da nossa mãe e aquilo que a gente herda da nossa espécie. E os outros 50%? Os outros 50%, segundo a ciência, provém do ambiente, do local, das pessoas, da cultura, onde nós estamos, onde nós fomos criados, onde nós estudamos, da nossa família. Então, é importante que se diga aqui que uma mudança de traço de personalidade, deva levar em consideração o ambiente, certo? Certo. Então aqui você já começa a ter algumas dicas de como nós vamos proceder para criar as ferramentas certas de transformação e para acelerar o seu processo de desenvolvimento. Outro ponto fundamental que compõe esse outro 50% é a nossa história de vida. São os eventos que forçam a elaboração dos nossos construtos pessoais, paradigmas, programas que foram implementados durante a vida. Então, a nossa história de vida precisa ser olhada, porque provavelmente dessa combinação entre a genética, entre o ambiente e a nossa história de vida, nós teremos a formação daquilo que nos trouxe até aqui. Então, vamos lá. Quais são os principais traços de personalidade? Nós vamos estudar a personalidade seguindo o modelo mais aceito pelas ciências, que é o Big Five, ou seja, os 5 grandes traços. E quais são esses 5 grandes traços? O primeiro grande traço chama-se extroversão. O segundo grande traço chama-se amabilidade. O terceiro grande traço chama-se conscienciosidade. O quarto grande traço chama-se neuroticismo. E o quinto e último grande traço chama-se abertura. E todo traço de personalidade tinha o seu oponente, o outro lado dessa régua. Então, quando nós falamos de extroversão, nós temos na outra ponta a introversão.
Quando nós falamos de amabilidade, nós temos na outra ponta a combatividade. Quando nós falamos de conscienciosidade ou de consciência, nós temos do outro lado um traço chamado despreocupação. Porque a conscienciosidade que nós estamos falando aqui não diz respeito apenas à consciência de nós mesmos ou à nossa racionalidade, mas tem muito mais a ver com a nossa responsabilidade, a capacidade nossa de ter ordem nas coisas, a nossa organização, a nossa responsabilidade com o outro, com o que o outro pensa, a capacidade de entrega, a obediência a horários, a critérios, a normas. Então, se de um lado nós temos o neuroticismo, do lado oposto nós temos a estabilidade emocional. E se de um lado nós temos a abertura, do outro lado nós temos o tradicionalismo. Vamos falar um pouco, tentar entender cada um deles, desses traços, e o que eu quero que vocês façam, qual é o exercício que eu gostaria que vocês fizessem agora. Vocês vão conseguir, mesmo sem fazer nenhum teste, vocês vão conseguir identificar os principais traços de personalidade de vocês com base no que eu vou expor agora. Lembram que eu falei para vocês que cada um de vocês era único e que não existe nenhuma pessoa com a mesma personalidade da outra, porque é a combinação desses traços que vai gerar comportamentos e construtos pessoais diferentes em cada indivíduo. Primeiro traço que eu gostaria de mostrar para vocês é a extroversão. De um lado, nós temos a extroversão e do outro lado nós temos a introversão. E se eu perguntar para você o que é uma pessoa extrovertida, eu gostaria que vocês fizessem uma análise rápida, né, e pensassem quais são as pessoas extremamente extrovertidas que você conhece, mesmo que você seja uma delas, que você pensasse, então, quais são as principais características que você consegue elaborar a respeito da extroversão. Rapidinho, vamos lá. Pensa quem são as pessoas e pensa em algumas características que fez você eleger essa ou estas pessoas. Pensaram? Muito bem. Talvez o que a maior parte das pessoas se engane é que é confundir uma pessoa introvertida com uma pessoa tímida. A introversão não é igual à timidez. A timidez, ela diz respeito a crenças que fizeram com que a gente evite expor nossas ideias, aparecer diante das outras pessoas, se destacar. E a timidez é um dos elementos que devem ser tratados dentro de uma mudança de perspectiva de vida. A timidez pode ser vencida. A introversão é um traço de personalidade muito mais difícil de ser mudado. Mas ela é diferente da timidez. A timidez te tira potência. A introversão não, ou não necessariamente. E é aí que você deve perceber onde está a diferença. Vamos pensar o seguinte. Imagine que de um lado da régua, aqui na minha mão direita, existe o traço, o ponto mais extremo da extroversão. E na minha mão esquerda, o ponto mais extremo da introversão. Se nós tivéssemos uma pessoa extremamente extrovertida, eu poderia dizer para vocês que ela tem as seguintes características. Ela é um imã para pessoas. A energia dessa pessoa, desse extrovertido, ela é renovada na presença de outras pessoas. Então, eu me encho de emoções positivas e recarrego as minhas energias quando eu estou socialmente ativo. Pessoas mais extrovertidas são também mais impulsivas. Qual é o grande desafio dessas pessoas altamente extrovertidas? O autocontrole, a busca pelo autoconhecimento, manter-se só, focar-se nas tarefas que não envolvam pessoas, passar muito tempo na frente do computador, preparando uma aula, preparando um trabalho, é extremamente desgastante para uma pessoa extremamente extrovertida. Então, quanto maior o teu grau de extroversão, maior a tua dificuldade de permanecer muito tempo longe das pessoas. Bom,
Como eu já dei uma pista muito forte a respeito da extroversão, e se você é extrovertido, já deve ter se identificado e entendido o processo, você já deve ter sentido por vezes que os seus impulsos dominaram e você muitas vezes acabou gastando mais do que deveria, você acabou indo além do que deveria com pessoas que não necessariamente te acrescentaram alguma coisa. Você percebe que existe aí uma fragilidade e existe aí também uma força muito grande. E a introversão. O introvertido é o oposto. A estimulação do introvertido não é o contato com pessoas. Pelo contrário, é a quietude. Ele recarrega as suas energias quando ele reduz os estímulos e não quando aumenta os estímulos. Mas os mais introvertidos tendem a ser menos impulsivos. Então, por ficar mais tempo sozinho, mais tempo quieto, o introvertido convive com um menor grau de emoções positivas durante a vida. O que não quer dizer que o introvertido seja negativo, mas pode significar, por exemplo, que o introvertido se sinta um pouco deslocado em situações sociais e não entenda exatamente por quê, ou até admire quem é mais extrovertido. Você já viram uma pessoa que é quieta e quando bebe começa a ficar mais falante e se sente bem? Muita gente se vicia em drogas por causa disso. Justamente porque a droga vence, derruba a introversão e faz com que essa pessoa pareça mais hábil na convivência social. E muita gente busca, então, na droga ou no álcool esse tipo de refúgio, porque enxerga a sociedade, admirar tanto as pessoas extrovertidas, que são um imã para pessoas, e diz assim, cara, eu sou introvertido, eu não consigo, e quando eu bebo, eu me solto, e isso se transforma em um perigo. Então, talvez você tenha algum vício que você queira eliminar, por exemplo, como álcool ou outras drogas, e você diga, cara, como eu vou fazer isso? É importante que você entenda que isso pode ser em função da sua introversão. Ah, Maurício, então quer dizer que quem é viciado é um introvertido? Não, não necessariamente. Porque um extrovertido, quando ele bebe, por exemplo, ele acaba tendo uma redução do seu estímulo, do seu entusiasmo. E essa redução, ela é temporária. Então, a bebida, o álcool para o extrovertido, às vezes não é o melhor tipo de droga. Então, o extrovertido pode procurar logo drogas mais estimulantes. Pedir um copo de vodka, talvez ele peça um copo de vodka com energético. Mas não significa que um perfil seja mais suscetível ao vício do que o outro. Significa, sim, que ambos procuram estímulos por motivos diferentes. E é importante que se entenda qual é o motivo que você está procurando o vício, justamente para que você saiba como combatê-lo. Qual é o grande desafio do introvertido ou de quem é muito introvertido? É escalar socialmente, ou seja, conviver, desenvolver um network mais poderoso, participar de eventos sociais, expor-se durante muito tempo, porque a energia vai sendo sugada pelas outras pessoas. Então você sabe se é predominantemente introvertido quando você participa de eventos e você logo vai se sentindo cansado, com vontade de estar na sua casa, de assistir um filme, de se recolher, de tomar um chá e ir para sua cama, fazer uma meditação, ouvir a sua música. Então, quando a sua mudança de perspectiva depende de outras pessoas, de construção de network, de elaborações sociais mais intensas, a introversão pode ser um impeditivo. Então, eu vou passar para o próximo traço de personalidade, que é a amabilidade. Que de um lado tem no extremo a amabilidade, do outro tem no extremo a combatividade. Pessoas muito amáveis, que com alto grau de amabilidade, costumam ter também um alto grau de empatia. Quanto maior a amabilidade dessa personalidade, maior o grau de empatia. No entanto, essas pessoas também têm muito mais dificuldade de dizer não. Elas se envolvem muito mais com a dor e com as emoções do outro. Por vezes, essas pessoas evitam conflitos a qualquer custo. Essas pessoas, num ambiente profissional, elas costumam ser um grande, importante âncora de estabilidade no trabalho. Por quê? Elas primam por um ambiente harmônico. E elas acabam fazendo uma interface entre
conflito de um lado e conflito do outro. Então, elas são boas apaziguadoras, são boas correspondentes, são pessoas que são capazes de compreender o outro e tornar uma relação que é conflituosa, um acirramento, em uma solução boa para todo mundo. Mas quais são os desafios de autocontrole de quem tem uma personalidade muito amável? Evitar o excesso de auxílio, não se tornar servil demais aos outros, porque quem é muito amável, muitas vezes, tem dificuldade, inclusive, de pedir um aumento de salário, sente a dificuldade do outro, percebe de forma muito forte isso, empatiza, e aí não toma iniciativas de transformação pessoal, justamente porque está amarrado a esse sentir muito mais pelo outro do que por si. Então, como eu já dei as pistas a respeito do alto grau de amabilidade, nós vamos tentar entender o outro lado, que é o alto grau de combatividade. A amabilidade pressupõe empatia, a combatividade, quanto mais alto grau, corresponde a menor grau de empatia. Nenhuma dificuldade de dizer não, não quero e pronto, penso em mim. O combativo, ele busca o conflito, ele gosta de conflitos, ele resolve as coisas na imposição. Quanto mais combativo, mais impositor das suas ideias e daquilo que quer e da briga. Então, o combativo, se o amável tem problemas para lutar por si, o combativo tem problemas porque ele só luta por si. Todos esses traços têm características boas, mas também têm problemas. As características boas de cada traço trouxeram você até aqui e são fonte daquilo que você se orgulha em ter construído e daquilo que você se orgulha em ser. Mas também são os responsáveis por você não ter além disso que você possui ou que se tornou aquilo que você é. Então, o combativo, ele é eficiente em se impor, mas ele tende ao exagero e perde muito por isso. É aquele legítimo que tem muito ganho emocional, porque ele fica furioso e ele luta pelo que ele quer, ele se sente irritado e ele diz, ele fala na frente das pessoas, ele não tem medo de expor o que pensa, mas muitas vezes ele é demitido porque ele falou demais. Então ele tem um ganho emocional e muitas vezes uma perda real. E qual é o grande desafio de autocontrole para o combativo? Não parecer agressivo a ponto de afastar de si as pessoas, ou das pessoas não falarem as verdades, não trazerem feedbacks importantes para ele. Então o combativo, ele tende a ser uma pessoa que tem menos autoconhecimento do que aquele que é mais amável. Por quê? Porque ele vai inconscientemente afastar o feedback, afastar pessoas que querem trazer uma informação. Então vamos para o próximo. A consciência ou conscienciosidade. O consciencioso, ele é mais organizado e se incomoda com a desorganização. Talvez você diga, não, mas o meu quarto não é bem organizado, mas a minha mesa de trabalho não é bem organizada, mas eu sou organizado com algumas coisas. Você vai estar se enquadrando num nível de conscienciosidade. E se você é extremamente desorganizado, não estou muito preocupado, eu não me preocupo muito com horários, talvez você vá para o outro nível, que é o da despreocupação. Então, o consciencioso, ele é mais organizado, mais responsável e se incomoda mais com quem é o oposto. Talvez é um dos traços de personalidade que mais se irrite com pessoas que são opostas a ele. Tem uma característica do consciencioso que vocês devem considerar. A conscienciosidade, ela é uma preditora de sucesso profissional. Porque os conscienciosos, quanto maior o nível de conscienciosidade, maior é o nível de responsabilidade. O consciencioso defende muito a própria autoimagem. Ele não assume um compromisso que ele não pode cumprir. Ele não assume uma entrega que ele não pode fazer. Então ele tende a ser mais perfeccionista, mas ele também está mais preocupado em ter controle. Ele está mais preocupado em se munir de coisas que deem a ele suporte para ele fazer essas entregas. Não faz sentido? Então, quando ele se arma com esse suporte, ele está, na verdade, transformando o ambiente para o ambiente servir a ele. O computador certo, a câmera certa, a ferramenta, ele precisa, muitas vezes, de dos elementos certos para que ele consiga se sinta
menos vulnerável para fazer as suas entregas, para produzir o que precisa produzir. E um nível muito alto de conscienciosidade pode gerar procrastinação, porque se eu preciso de várias coisas para fazer aquilo que eu devo fazer, eu também tenho uma tendência a atrasar isso, ou a deixar para a última hora para fazer as coisas, porque eu sei que eu vou entregar, mas eu preciso elaborar, tudo precisa ser muito elaborado. Então, ele é aquele que só vai fazer realmente depois que ele introspectar, quando ele tiver certeza, quando ele tiver clareza sobre as coisas. Ele não costuma tomar decisões simplesmente na hora que a outra pessoa quer, que o vendedor quer. Ele costuma pensar antes. Ele costuma ter elaborado, ter pronto. Então, ele é mais perfeccionista. E qual é o grande desafio dessa conscienciosidade? É reduzir a ansiedade. Porque se eu preciso que tudo esteja pronto, talvez a minha noite de sono vai ser comprometida, porque eu ainda não resolvi aquilo que eu já deveria ter resolvido, porque sinto que aquilo que eu não estou pronto para fazer aumenta o nível de ansiedade. E outro desafio é evitar procrastinar por perfeccionismo. E aí, você se identificou com a conscienciosidade? Ou será que você vai se identificar com a despreocupação? A despreocupação é um traço que leva a pessoa a ser um pouco mais bagunceira, um pouco mais desorganizada, a se importar menos com prazos e tal. Então, aquela pessoa que dá conselho para você e diz assim: ah, seja mais leve, não se importe tanto, calma, fica tranquila, tudo se resolve no final. Ela, por ser mais despreocupada, mais bagunceira, ela justifica e ela tenta fazer com que isso seja uma coisa natural e boa para todo mundo. E, na verdade, não funciona assim. Pode funcionar bem para ela, mas a tendência é que essa pessoa não se importe tanto em cumprir prazos. Não significa que ela seja uma pessoa irresponsável, mas significa que, cara, se não der para fazer, tudo bem, a gente dá um jeito, dá uma desculpa, né? Faz, aqui tá tão gostoso agora, não vou abrir mão do que tá gostoso aqui para fazer aquilo que não é tão gostoso assim. Então, ela tem um outro motivo para procrastinar. A procrastinação dela acontece por outro motivo, que não é o excesso de perfeccionismo, mas é a impulsividade, o excesso de impulsividade que vai gerar essa procrastinação. Ou seja, eu vou sempre fazer o que é melhor, mais gostoso, o que está mais próximo, o que está mais fácil. Então, ela não corre tanto atrás das coisas, é mais desencanada, age com mais empolgação, com mais impulso, enquanto que o consciencioso age, corre mais atrás, planeja um pouco mais, se certifica um pouco mais de que está preparado para as coisas. É claro que você pode ter características tanto de um quanto de outro. Pode ter uma grande identificação sua com o traço, mas em alguma característica não, porque são as facetas. E olha agora, então, o que eu vou falar sobre esse novo traço de personalidade, que é o neuroticismo. De um lado, eu tenho o neuroticismo extremo, do outro lado, uma extrema estabilidade emocional. O neuroticismo ele é importante para as pessoas. Muita gente não entende o que é o neuroticismo. Ah, aquela pessoa é neurótica porque ela só pensa em trabalho. Não, calma. Eu vou explicar para vocês o que é o neuroticismo. Por natureza, todos os seres humanos têm um alto grau de neuroticismo. Nós só sobrevivemos no mundo porque nós temos um alto grau de neuroticismo. Por isso nós estamos aqui. Diz respeito a pessoas altamente afetadas pelo medo, muito sensíveis às ameaças, muito sensíveis às emoções negativas. Então as emoções negativas predominam. E por que isso foi importante para a nossa evolução? Porque vocês imaginem lá na savana africana, quando os primeiros humanos viviam, se eles fossem todos cheios de emoções positivas, não se abalassem com nada, não tivessem medo de nada, aquele ser humano existiu, mas ele foi comido. Se uma moita lá tivesse sacudindo e a gente fosse lá para ver, pensando que era o coelhinho da Páscoa, a chance de ser uma cobra, um animal que nos ameaçasse era muito maior. Então sobreviveram os homens mais desconfiados. Os homens que olhavam a natureza como ameaça foram os que criaram ferramentas para se defender dela. Então o neuroticismo nos acompanha e todos nós temos determinado nível de neuroticismo. O problema todo é que em algumas pessoas esse nível é maior. Pessoas que enxergam ameaça em tudo, pessoas que têm muito medo de mudança,
são pessoas com uma personalidade mais neuroticista. Como ela enxerga a ameaça em tudo, ela ativa circuitos de alerta no cérebro o tempo todo. E isso pode ser verificado por instrumentos de imagem cerebral, como ressonância magnética funcional, por exemplo, que conseguem mostrar que, inclusive, as amígdalas cerebrais, que são centros de identificação do medo e de ameaças, que estão lá na base do tronco do sistema límbico, essas amígdalas em pessoas muito neuróticas, elas são mais avantajadas. Elas têm um volume maior. Então, mesmo a identificação da fisiologia pode ser verificada e resumir traços de personalidade. Tão fortes são esses traços. E por que esse traço é mais perigoso para nós e é, sim, mais negativo do que a estabilidade emocional, que seria o seu oposto? Porque existe um alto risco de depressão e ansiedade em pessoas muito neuróticas. A ansiedade geralmente está relacionada, e principalmente a depressão, a pessoas que têm e percebem o mundo como uma ameaça o tempo todo. Você imagina uma pessoa que enxerga ameaça em tudo, está o tempo todo em estado de defesa, o cortisol altíssimo, estresse absoluto, na maior parte do tempo. Como é a saúde dessa pessoa? Então, qual é o maior desafio de autocontrole de uma pessoa com uma personalidade mais neurótica? É evitar expressar negatividade, responsabilizar terceiros, fazer fofoca no sentido de encontrar culpados para as coisas. Tem uma dificuldade muito grande de achar a autorresponsabilidade. Então, comece a perceber se você fala muito de outras pessoas, se tudo que você faz, você sempre encontra alguém que é responsável pelo que você está sentindo, pelo que você está fazendo, alguém que errou, e dificilmente é você. Procure essas características, porque isso está impedindo você de crescer, isso está impedindo você de evoluir, isso vai impedir você de performar no maior nível, na sua essência máxima que você merece. Já entendi que eu sou muito neurótico e eu preciso, e eu tenho essa característica. E aí você identifica que você tem uma tendência a essas emoções negativas, a expressar essa negatividade para os outros. Essas são as características que você tem que ficar atento. O lado oposto, que é a estabilidade emocional, não se abala muito com coisas negativas. Quanto maior a estabilidade, menos as coisas negativas afetam, menos as mudanças afetam. A demissão é menos dolorida para quem tem mais estabilidade emocional, porque ele consegue colocar mais foco, mais rapidamente nas soluções, consegue direcionar a energia para coisas que vão resolver os problemas. Tem menos risco de depressão, menos risco de ansiedade, menos risco de outras doenças causadas pelo estresse. E qual é o desafio de autocontrole de quem tem grande estabilidade emocional? Conviver com pessoas mais coléricas, porque ela rapidamente identifica o neuroticismo, identifica pessoas desesperadas, e essas pessoas desesperadas incomodam quem tem estabilidade emocional. Tem muito, se um líder tem alto grau de estabilidade emocional, é possível que ele logo identifique um colérico, um neuroticista, e diga, cara, eu não posso conviver com esse extremo. E se um líder é muito neuroticista, é possível que ele crie muito caos, que ele crie muita confusão. Por quê? Porque ele vai estar sempre se sentindo ameaçado por alguém, por alguma coisa, por um concorrente. E aí, está conseguindo se identificar dentro desses traços de personalidade? O último traço de personalidade chama-se abertura. E tem no outro extremo o tradicionalismo. Então, pessoas mais abertas são pessoas que têm interesse por novas vivências emocionais. Pessoas abertas ao novo. Pode-se dizer que são pessoas mais abertas à mudança? Sim, elas estão abertas à experimentação. Então, elas têm menos medo de perder o seu status quo. Elas ficam menos apegadas, porque nós não temos medo de mudar. O ser humano não é uma falácia dizer que o ser humano tem medo de mudar. Nós adoramos mudanças, desde que elas não nos tirem algo. Então, o que nós temos, na verdade, é a aversão à perda. Nós temos medo de perder alguma coisa que a gente tem, que essa mudança pode ameaçar. A pessoa mais aberta tem menos esse medo. Ela se sente estimulada por novas vivências. São pessoas mais imaginativas, criativas, curiosas, aquelas pessoas mais sensíveis à beleza. Elas
podem nos surpreender com a criatividade delas, porque elas veem coisas novas e relacionam a coisas que elas já viveram e criam coisas mais novas ainda. Perfil bom, né? Muito bom, muito legal de se trabalhar, porque elas costumam ser mais intelectuais, gostam de ler, têm mais facilidade para liderar, para lidar com pessoas, para dar bons conselhos, mais facilidade para aconselhar, são mais inspiradoras. Elas têm desafios de autocontrole? Tem, como todo mundo. Porque esse excesso de liberdade pode também levar a uma propensão ao misticismo, ao generalismo. Vocês imaginam quantas pessoas fazem um cursinho de neurociência e dizem eu sou um neurocientista. Esse é um grande problema das pessoas com alto nível de abertura, porque elas têm essa tendência a generalizar a informação e achar que elas acumularam já o que elas precisam. Então, perceba que um traço de personalidade tão interessante, tão positivo, pode ter um déficit, uma deficiência tão grande, né? E as pessoas não se tornarem místicas, sem ter conhecimento fundamental sobre as coisas, porque aquilo é interessante demais. Aquilo é emocionalmente mexe com elas. Do outro lado, tem a pessoa que tem um alto grau de tradicionalismo, que são pessoas mais avessas às mudanças, que elas sentem que aquilo que elas conquistaram é a vida delas. Então, ela não quer mexer na vida delas. É aquela pessoa que você convida para fazer uma viagem, ela, não quer, não se sente motivada. Mas você... Eu dizia sempre para o meu pai, que era extremamente tradicionalista, dizia, pai, vamos viajar comigo. Para quê? Eu disse, para você ser mais feliz, mas eu sou feliz aqui, quer dizer. Ele não queria. Então, são pessoas que pensam de maneira mais concreta, não abstraem tanto, são um pouco menos criativas. Não que não sejam criativas, não que não encontrem soluções, mas são um pouco menos. São mais concretas, demoram mais a aderir às inovações, aos lançamentos, às novas tecnologias. Só que elas são muito eficientes em tarefas pragmáticas, são muito necessárias, porque elas executam tarefas que têm que ser executadas constantemente, repetidamente, ou tarefas com alto grau de envolvimento técnico. E qual é o desafio de uma pessoa muito tradicionalista? Evitar os julgamentos é um deles, porque elas julgam demais o outro, que é mais livre, mais adepto. Então, é o julgamento. E o outro desafio de autocontrole dele é se adaptar a um mundo que está constantemente mudando. Tá bem, gente? Obrigado por ter vocês até aqui.